Chegando aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte está convocando os aposentados e pensionistas para que realizem a prova de vida no mês do aniversário. Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o Nereu Linhares, ele que é presidente, do IPERN. É uma alegria receber aqui, Nereu, ao nosso Panorama 95. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Bom dia, Marco. Bom dia para os seus ouvintes. Satisfação é nossa estar aqui. Essa matéria de previdência é um tema muito sensível, e específico, e a gente sempre gosta de fazer as reproduções das notícias novas que estão por vir. E abraçar aqui o Eduardo Azevedo, que é o chefe do IPERN aqui na cidade de Caicó. Nereu, qual a importância de se realizar a prova de vida? Olha, a prova de vida, ela na verdade se constitui uma das formas de evitar a tentativa de fraude. A gente tem que lembrar que previdência no mundo, isso não é só no Brasil, no mundo é o segmento que se tenta mais fraudar, a previdência. Uma das formas de fraude é o falecimento do contribuinte, no caso quando ele já é usuário do sistema, e às vezes não é comunicado, certo? E a previdência finda fazendo créditos por algum tempo. Então a prova de vida ficou estabelecida para evitar sobretudo isso. Mas a gente tem que lembrar que a prova de vida não é só provar que está vivo, é também uma espécie de recadastramento. É durante a prova de vida que a pessoa atualiza endereço, certo? Que atualiza estado civil, sobretudo. É muito comum você ver um usuário do sistema, ele falece e de repente chega lá a companheira ou companheiro, certo? E que não está nada registrado nessa ficha. Então isso dá um trabalhão danado, tanto para a gente quanto para a própria pessoa comprovar essa situação. Ao passo que na prova de vida ele já vai renovando tudo isso, já vai deixando tudo isso esclarecido, e lá para o futuro isso fica bem mais fácil. E no caso hoje a prova de vida, ela acontece no mês do aniversário da pessoa? No mês do aniversário, não é na data, do dia do aniversário, no mês do aniversário, do dia 1º ao dia 30, não interessa o dia que a pessoa aniversaria. Então, no mês do aniversário, comparece, é uma coisa simples, não tem muita demora. O interessado, ele leva apenas tão somente o RG dele, um documento de identidade com fotografia, o CPF e o comprovante de residência, certo? A partir de 2024, a cada 2 anos, nós vamos cobrar também uma certidão de casamento ou de nascimento atualizada, certo? Mas é simples, chegou lá, se faz isso e se resolve. A dificuldade, o problema para quem não faz a prova de vida, certo? O problema é que a gente não tem como, a gente suspende o pagamento. Então a prova de vida é no mês de julho, por exemplo. Então no mês de julho a pessoa não veio. Então primeiro se suspende 50% da remuneração, e se a pessoa continua sem comparecer, no mês seguinte se suspende total, certo? A grande dificuldade é que quando a pessoa vem fazer a prova de vida, esse dinheiro não é liberado imediatamente. Nós não temos ainda o sistema, estamos trabalhando para isso, mas não temos um sistema tão eficiente. Então ele vai entrar para a folha do mês seguinte, que se ele vier depois do dia 5, do dia 6, que é quando fecha as folhas, então ele praticamente passa 2 meses sem receber. Por isso que a gente insiste tanto que se venha fazer a prova de vida. Para evitar esse constrangimento, o ideal é que se faça no mês de aniversário. No mês do aniversário. Ele tem 30 dias para fazer a prova? São os 30 dias do mês do aniversário. Não fez, no mês seguinte se suspende a metade. Isso já automaticamente. Automaticamente. É o sistema mesmo que faz isso. Agora, no caso, ele tem que sair de casa para poder fazer a prova de vida? Por enquanto, sim. A gente está em estudo o sistema online, o direto pelo aplicativo. Mas a empresa nos prometeu que entrega isso de verdade lá para setembro. Já estamos em fase de teste. Agora, a partir de julho, nós já começamos a fase de teste. Quem mora aqui no Seridó, ele tem que comparecer aonde? A agência da cidade. No caso, Caicó, estamos com o novo endereço, Rua Zeco Diniz, Estamos funcionando no novo endereço. E nos municípios onde não tem agência, na Central do Cidadão. Toda a Central do Cidadão tem uma representação do IPERN para fazer a prova de vida. Você tem ideia, por exemplo, como é que está a procura? Está boa a procura? Está boa. Tem nos preocupado. A gente tinha uma prova de vida que ela funcionava melhor ainda do que hoje, Então, até antes da pandemia, ela alcançava mais. Da pandemia para cá, a gente deu um tempo, 1 ano e 2 anos. A gente passou 2 anos sem fazer porque queria evitar aglomeração, não tinha como, E de lá para cá a gente não conseguiu ainda restabelecer o que era antes. A gente termina hoje o mês com cerca de 300 ou 400 pessoas sem fazer. Isso tem causado transtorno tanto para a gente quanto para quem não faz. Mas a gente espera que agora, com essa
esse novo sistema, quando ele for implantado, isso fica mais fácil, porque de onde a pessoa estiver, ela vai fazer essa prova de vida. Geraldinho? Bom dia, Nereu. É um prazer falar contigo aqui no Panorama 95. Falar um pouco sobre Previdência Social do Estado, né? Como é que está a situação da Previdência em si, né? Inclusive a gente falou aqui no Panorama recentemente com o secretário de Administração e ele falava que tinha um certo quantitativo de pessoas para se aposentar aqui no estado do Rio Grande do Norte, inclusive falou da perspectiva de concurso público, aquela coisa toda. Mas aí, exatamente, a minha pergunta é essa, né? Como é que a Previdência do Estado recebe exatamente essa informação de que muitos servidores estaduais estão para se aposentar? Como é que está a Previdência do Rio Grande do Norte? Olha, a Previdência, ela está capenga como todos os estados do país, né? Então, a Previdência, ela foi muito mal gerida durante anos, né? Pra você ter uma noção, não existe uma cultura previdenciária correta no Brasil, né? A Previdência no Brasil, ela data de 1798, é muito tempo, a gente poderia ter uma cultura melhor, mas não temos. O pessoal ainda acha que Previdência é caridade e tal, e não é. Previdência é recurso, Previdência é atuária, certo? Isso aqui é Previdência. E nessa balada dessa cultura errada, a Previdência do Brasil, ela praticamente quebrou, certo? Então, isso é projeto de anos, né? De anos. Você tem uma noção, o estado do Rio Grande do Norte, ele fez durante anos construção de casas, conjuntos, né? Carteira de empréstimo, ou seja, foi utilizado o dinheiro da Previdência de uma forma errada. O dinheiro da Previdência é para ser guardado, ele é para produzir, ele é para se reproduzir, é para ser aplicado, para no futuro se pegar esse dinheiro de volta. Então, no passado, você tem uma noção, o IPERN ele é de 1962, né? Instalou-se em 1965, e até agora eu acho que ele teve 2 ou 3 presidentes que são técnicos da área. O restante era político. Então o cara não sabia o que fazer com o dinheiro, ele achava que era muito dinheiro e podia aplicar em outros programas sociais. Não deveria. Ou, se aplicasse, teria que ser programa que esse dinheiro retornasse corrigido e bem corrigido, né? E aí se jogou naqueles programas que o dinheiro nunca voltou e a Previdência foi se acabando, né? Agora a gente tem uma situação de um déficit previdenciário, ou provavelmente irá melhorar agora com o concurso, certo? Mas a preocupação é grande. O próprio IPERN, ele tem hoje 76 servidores aproximadamente, 66 está em abono de permanência, ou seja, já concluiu o tempo, né? Atingiu os requisitos para se aposentar. E isso não é diferente das outras repartições. Então isso é muito preocupante. De qualquer maneira, a gente pode dizer que de 2018 para cá, ela tem dado uma boa recuperada. Voltando a essa questão da prova de vida, que mora em outros estados, no caso, pode fazer pelos Correios, é isso? Pode fazer pelos Correios. Nós temos no próprio site do IPERN, nós temos uma resolução, né, dizendo como é feita, tanto para fora do estado, como para fora do país. Quem mora fora do país também tem uma forma de fazer o recadastramento. É só entrar no nosso site, vai estar lá a resolução administrativa dizendo passo a passo como deve ser feito. Se a pessoa não fizer a prova de vida no mês de aniversário, no outro mês é bloqueado. Com quantos meses são aplicadas sanções mais graves? Olha, no segundo mês, certo? No primeiro mês após o recadastramento, suspende 50%, certo? No mês seguinte 50%, e no mês seguinte, se não veio, 100%, certo? E aí se mantém essa suspensão até que a pessoa compareça. Dependendo certo? da data também, né? Dependendo da data. A pessoa tem. Se recadastrar. Pois é, porque se a pessoa vier se recadastrar até o dia 4, dia 3, dia 4, já sai nesse próximo mês. Então ele atrasou só um mês. Mas se ele vier depois do dia 4, dia 5, é bom lembrar que no estado do Rio Grande do Norte nós temos 2 folhas agora. A gente tem uma que paga no dia 15 e uma que paga no dia 30. E essa folha ela tem que ser encerrada total para pagar no dia 15, certo? Então, o dia 5, dia 6 no máximo, ela está sendo encerrada. Se o recadastramento for feito a partir daí, então para aquele mês seguinte ele não entra mais, só entra para o outro mês. Para o Estado, quando alguém, por exemplo, no caso, não consegue realizar a prova de vida dentro do mês, primeira hipótese que o Estado vê, aquele funcionário realmente existe, está vivo, não está, né? Mas o que eles alegam? Por que às vezes perde esse prazo? Olha, o brasileiro ele é retardatário para tudo, né? Imposto de renda, tudo que se marca ele é retardatário. Então, o brasileiro ele tem muito direito, né? Mas ele se preocupa um pouco com os deveres, certo? Então é uma coisa muito simples, você vai lá, faz um recadastramento, né? E às vezes alguém pergunta, mas por que essa bobagem? Não é uma bobagem. Provar que está vivo, né? Mas não é uma bobagem, certo? Então a gente tem situações em que as pessoas tentam fraudar. Nós tivemos situações de que a família não registra o óbito.
Porque o IPERN, ele tem o sistema do SISOB, né? O sistema de óbito nacional. Mas esse sistema ele chega um mês depois, certo? Ele chega para a gente um mês depois. Então, se o familiar vai lá e dá baixa, acabou a história. Aquela pessoa que falece e que deixa potenciais dependentes, então a gente não tem problema, porque o cara já corre lá para passar para o nome dele, né? Passar a receber a pensão. Às vezes, quando não tem, a família retarda um pouco. E às vezes nem registra o óbito. E continua recebendo. E continua recebendo. Isso né? é crime. Pois é, claro que é crime. E as consequências aí são as maiores Sim, possíveis. são complicadas, porque isso é crime. A gente tem chamado muita gente lá, famílias, olha, eu não tenho condição de devolver. Não tem problema, certo? A gente manda para o Ministério Público, né, instaura o processo crime, a partir daí, mesmo que pague, você vai continuar respondendo como crime, certo? E hoje a pessoa tem que entender que os saques são feitos em máquinas que têm câmeras. Então tem demais como se identificar quem foi que fez o saque. E é comum acontecer isso, por exemplo? Olha, é comum, não é constante, mas volta e meia acontece. A gente já teve casos aí de pessoas que não registrou o óbito e passou 7, 8 meses recebendo, né? E aí, quando a gente chama, as pessoas têm dificuldade. Já tivemos casos, inclusive, de condenação judicial. Lembrando que, com relação a isso, são dois processos. O processo civil, de ressarcimento do que a pessoa recebeu, certo? E o processo crime, pelo fato de ter sacado um valor que não era dele. Os dois são abertos ao mesmo tempo? O processo administrativo e o criminal? Primeiro a gente tenta negociar. Primeiro tem uma a gente negociação. chama, certo? Olha, você recebeu, foi recebido a mais, então reúne aí a família. Já tem gente que vendeu imóvel de praia para pagar a pessoa, mesmo que ele devolva, por exemplo, nessa negociação... Não, na negociação devolver, acabou a história. Vai ser perdoado. Tá, perdoado, resolveu. O que Agora, a Previdência quer é receber o dinheiro dela, né? Então não tem intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Entendi. Vamos receber o dinheiro. Agora, no caso de não poder pagar ou não querer, aí as consequências são drásticas. O funcionário que é ativo e era responsável por esse aposentado, né? Faleceu. Sim, muitos. E aí é descontado o salário dele. O salário dele. Se ele era automaticamente, funcionário, não era o tem salário dele. Perdão. Agora a pessoa, esse familiar que chega ao IPERN é consciente de que cometeu uma fraude ou ele tenta justificar, enfim, ele rapaz, eu errei, eu não fui lá, não justifiquei, não assinei o óbito, né, como parente meu. Ele tem essa consciência? Por incrível que pareça, tem. A maioria, certo? A maioria tem. Chega e diz, olha, porque tinha muita dívida, o funeral foi caro e tal, a pessoa deixou dívida, ele tenta justificar, mas ele reconhece que cometeu erro. Raramente chega um... se é de ser do Estado, é para ser para mim, aquele discurso, né? Agora, Nereu, além dessa questão da prova de vida, quais outros serviços o IPERN realiza aqui no Estado? Ele oferece, no caso? O IPERN, hoje a Previdência, ela se resume a aposentadoria e pensão, certo? Até a Emenda Constitucional Federal 103, que é agora de novembro de 2019, existia outros benefícios, como, por exemplo, auxílio natalidade, né, auxílio reclusão, a questão da licença de saúde, e com a Emenda 103, isso foi reduzido a aposentadoria e pensão. O resto desse benefício hoje é a cargo do próprio Estado, certo? De qualquer maneira, a gente tem em todos os atendimentos, a gente tem prova de vida, recebimento abertura de processo de aposentadoria e abertura de processo de pensão, certo? Algumas centrais de cidadão ainda não estão capacitadas para receber aposentadoria e pensão, mas prova de vida é geral. Alguém faz uma pergunta aqui, não deu para entender, não sei se você vai entender. Com processo judicial, com quanto tempo após sentença sai o pagamento referente a esse resultado? Olha, processo judicial a gente compra a sentença imediatamente. Certo? Imediatamente. Às vezes o retardamento o juiz determinou, a justiça determinou que fosse implantado determinado valor no contra-cheque. E a gente recebeu essa sentença quando a folha já estava fechada. Óbvio que só vai entrar na folha seguinte. Mas decisão judicial tem o grande chavão que se diz, não se discute, se cumpre, né? Se a gente não gostar dela, recorre, mas se cumpre. Para que outros ouvintes possam ser contemplados com a pergunta dela, ela se refere ao que é processo judicial, no caso? Olha, existem muitas demandas judiciais. Às vezes a pessoa, uma revisão que não foi feita, ou que a pessoa acha que não foi feita, né? Existe hoje 2 tipos de revisão de benefícios no Estado, né? Na Previdência Estadual. Tem as pessoas que têm a integralidade e paridade, né? Quem está aposentado ou é pensionista, e ele tem aumento quando vem um aumento por lei para a categoria dele, certo? Então, isso saiu o aumento, ele é automático, em regra vai para o contra-cheque. Pode escapulir algum? Pode, certo? Mas a pessoa requerendo administrativamente, a gente faz. Se for judicial, a gente cumpre também. E a outra forma de reajuste são os índices anuais do INSS, as pensões que não têm paridade, certo? Então, saiu todo ano no mês de janeiro aquele índice do INSS, a gente aplica também. E existem alguns casos que se deixa de aplicar
para ter uma ideia disso aí, em janeiro de 2018, no governo anterior, não foi aplicado. 19 e 20 também não, porque o governo atual estava tentando botar as 4 folhas em dia, mas agora já restabelecemos. Nesse intervalo, muita gente entrou com esse pedido de revisão. O ouvinte quer saber a antecipação do 13º salário por parte do governo do estado, vai ter esse ano? Olha, a antecipação já não é da minha área, né? Já é da área econômica, eu não posso responder por isso, porque é da área econômica. Bem que eu gostaria de pagar tudo isso, e acredito que o governo está fazendo um esforço com relação a isso, mas realmente não sei responder isso. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá, bom dia. Verifica aí com esse representante. Se o milico aposentado ou reformado, ele tem de comparecer à unidade que ele faz parte. Seja bombeiro ou seja PM. Por favor, pergunte e responda aí, porque tem pessoa dizendo sim e eu conheço que não. Verifique, por favor. E aí, Nereu? Olha, a Polícia Militar e Bombeiro, eles foram retirados agora também com a emenda 103, né, que é federal, e depois com a emenda constitucional estadual número 20. Eles foram retirados da Previdência. Então o IPERN não tem mais nenhuma ingerência sobre essa questão. De qualquer maneira, esse recadastramento tem que ser feito. Agora eles vão comparecer a uma unidade da Polícia Militar, certo? Aqueles municípios em que a própria polícia, né, o próprio comando da polícia não defendia um atendimento, eles encaminham para o IPERN e o IPERN ainda está recebendo. Mas que tem que comparecer, tem. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, aqui para o Nereu Linhares, presidente aí do IPERN aqui do nosso Rio Grande do Norte. Vamos lá, bom dia. Bom dia, eu já fiz a prova de vida e completei ano agora dia 6 de junho, é preciso fazer de novo? E aí, Nereu? Não, se fez esse ano, completou em junho. Todo ano tem que fazer, entendeu? Todo ano. Aposentou, o primeiro ano não, quando você se aposentar. A partir daí tem que fazer todo ano. No caso, ela todo mês de junho. Todo mês de junho. Se já fez mês de junho, aniversaria de junho, não precisa, certo? Se não fez, é bom fazer. Tem mais perguntas aqui, bom dia. Marcos, bom dia, Samarão da Funerária. Marcos, diariamente a gente encontra esses problemas. Quando a gente presta o serviço funerário à família, ela assina já um termo de reconhecimento da documentação que ela precisa levar para o cartório. Assina um termo de consciência que ela precisa registrar o óbito no cartório. Mas muitas vezes a família não quer porque tem despesas para ser paga futuro e a gente explica. É questão da consciência. Um abraço, Samarone, né? É questão da consciência e da legalidade também, né? Até mesmo porque o registro de óbito não sendo feito até 15 dias após o óbito, a família só pode fazer através de uma ação judicial. Tem que entrar com a ação judicial e vai gastar muito mais, né? E esse óbito ele tem que aparecer em qualquer momento. E além da dor da morte, vai ter dor de cabeça na justiça também. Muita né? dor de cabeça. Tem mais perguntas? Bom dia. Por que é que nós aposentados passamos a vida inteira, 30 e tantos anos, 40, pagando o IPERN? E depois de aposentado temos que pagar? E sempre vem aumentando essa alíquota. A gente paga um mês tanto, paga outro mês tanto, paga outro mês tanto e nunca sabe quando vai deixar de pagar. É justo isso? Me explica aí. Você escuta muito essa pergunta então, né? Ok, garanto a você que justo não é, mas é legal, entendeu? Infelizmente é legal. Essa taxação de inativos que a gente chama, ela foi criada com a emenda constitucional federal número 41, certo? Até a emenda 41, que é de 2003, realmente quando você se aposentava, você não era mais obrigado a pagar a Previdência. A partir da emenda 41, com a reforma previdenciária e a questão da possibilidade de repor o caixa, foi criada a taxação. E a partir daí passou a haver a taxação. Mas é bom lembrar que o aposentado e o pensionista ele ainda continua isento no valor de até R$ 4.020. Então quem ganha até isso não paga, certo? Quem ganha acima disso paga sobre a diferença, certo? Então a alíquota ela é progressiva e ela é em percentual. Por isso que sempre ela vai estar aumentando. Então não é todo mundo que paga. Não é todo mundo que paga. Sim. Quem ganha até R$ 4.020 está isento, seja para pensão, seja para aposentadoria. A partir daí, contribui sobre a diferença, sobre o que passar, mas isso aí está preservado. Meu pai faleceu no dia 22 de novembro de 2020. No dia 24 de novembro seria o pagamento dele. Gostaria de saber se nesse caso minha mãe tem o direito de receber. A proporcionalidade sim, certo? Então, até a data do falecimento, a pessoa tem o direito de receber, os familiares têm o direito de receber.
A Isabel Cristina pergunta, ela se aposentou em setembro do ano passado, completei ano em 11 de junho. Tem que fazer prova de vida? Se for, tem que fazer. Aposentou ano passado, esse ano tem que fazer. Todo ano tem que fazer. Tem que fazer. Isso é praxe, né? Aquela pergunta dos contratados, né? Se ele paga o IPERN, depois ele pode transferir para o INSS, que eu ouvi que saber naquele ano. Exatamente. A situação é a seguinte, para funcionários do Estado que são seletistas, né? No caso, eles vão contribuir com o IPERN, evidentemente, estão entrando como seletistas, vão passar 1 ou 2 anos ali, contratados, e aí a pergunta do ouvinte essa contribuição de coloca aqui 2 anos, por exemplo, 2 anos, ele pode, se evidentemente ele não passou no concurso, né? Então ele passou aqueles 2 anos de seletista e depois voltou à vida normal, não é do Estado. Então, aqueles 2 anos de contribuição, ele pode ser agregado ao INSS a primeira pergunta seria essa, se pode agregar para o tempo de aposentadoria do INSS. E aí, em havendo concurso, ele sendo aprovado, ele pode guardar aqueles 2 anos para continuar contribuindo como servidor do Estado? Olha, a previdência do regime próprio ela é exclusivamente para o servidor detentor de cargo efetivo, ou seja, só para quem faz concurso. Qualquer outro tipo de servidor que tiver no Estado, cargo comissionado, temporário, o contratado, essa contribuição dele é obrigatoriamente para o INSS. Se alguém estiver descontando IPERN, numa situação dessa, pode reclamar que está errado. Esse recurso ele tem que ir para o INSS, certo? E se ele contribuiu para cá, a secretaria que ele está vinculado vai fazer esse acerto com o INSS. Ele só pode descontar para a Previdência do Estado se for servidor estatutário. Você disse agora há pouco que pegou aí o IPERN numa situação capenga, né? Mas está dando para recuperar? Como é que está a situação hoje? Tá dando para recuperar. É lenta a recuperação, certo? Até mesmo porque a destruição também não foi da noite para o dia, né? Ela demorou anos. E a recuperação, ela também é lenta. Ela é lenta, né? Existe um dispositivo nos regimes próprios que são a chamada paridade. Então a paridade ela encarece muito a Previdência. E a gente ainda tem muito servidor com paridade para se aposentar. Mas ao longo do tempo esse controle está sendo feito. Nereu vê a possibilidade de uma reforma tributária, aliás, previdenciária aqui no Estado? Olha, aqui no Estado, por enquanto, não passa, não está no alvo, não está no alvo do governo. Mas é bom a gente lembrar que reforma previdenciária, ela é para ser feita constantemente, né? E hoje, com mais facilidade, porque depois da emenda 103, isso deixou de ser obrigatoriamente por emenda constitucional e hoje pode ser feito por lei complementar. Tem mais ouvinte querendo aqui interagir conosco, bom dia. Bom dia. Eu levei minha mãe para fazer a prova de vida na Caixa Econômica e a funcionária de lá avisou que não precisava. Por ela ter votado, né, e ter se vacinado, falaram lá que usavam esses dados como prova de vida. Eu quero saber se procede essa informação. Aí eu vim embora e não levei ela mais. Foi o mês de maio que ela aniversariou. Aqui no caso é outro caso de pensionista? Nesse caso aí o pessoal vinculado ao INSS, certo? Então se a aposentadoria dela ou a pensão for pelo INSS, é outro sistema, eles têm um cruzamento de informações com esses outros bancos de dados, né? Mas do Estado não, se for servidor do Estado, não faz essa prova de vida junto aos bancos, só faz nas agências, certo? E no futuro a gente vai pensar também nessa possibilidade do cruzamento com TSE, né, e outras instituições, mas por enquanto tem que comparecer à agência, sendo do Estado. Ela está falando aí de alguém vinculado ao INSS. Queria que você falasse um pouco, ou o próprio Eduardo puder falar um pouco sobre a nova sede aqui em Caicó, do IPERN, onde é que ela se encontra, né, o que é que mudou, se recebeu novas instalações. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. Quando eu cheguei aqui em 2018, a gente assumiu a agência do IPERN de Caicó, e a agência só tinha um salão para atendimento de todos os assuntos e áreas, né? E nós tinha uma junta médica que era do Estado e agregou-se à junta médica do IPERN. E ela hoje funciona na agência do IPERN. E juntava o pessoal que daí ia dar entrada de aposentadoria, pensão, recadastramento, assuntos diversos, num canto só. E eu achei aquilo meio, né, que muita gente que frequenta a junta médica está com comorbidade, né? E para passar na junta médica se juntava o pessoal que ia fazer recadastramento até um idoso com
com saúde e de repente podia até pegar um certo tipo de doença. E aí, com essa entrega do novo prédio, Nereu ligou para mim, dizendo qual era a possibilidade da gente se transferir para lá. Eu fui olhar e caiu assim, que a gente dividiu os atendimentos. Hoje a junta médica é separada do atendimento administrativo da agência, que é essa outra, contra-cheque, tirar dúvida de salário, né? Atender o pessoal também da ativa, que a gente atende muito, recadastramento, né? E a gente atende muito idoso. Na nossa agência não tinha acessibilidade, hoje nós temos, certo? Então, quer dizer, ficou um atendimento muito imunizado, né? Humanizado, e estamos lá para atender. Fica ao lado da outra agência, que é o mesmo terreno, certo? Na rua Zeca Diniz, próximo a Coserne, né? Próximo ao Espetinho Central, né? E todo mundo que está indo lá está dizendo que ficou muito bom, né? E a gente pode fazer um atendimento muito melhor. Que horas? Atendimento de que horas? De 7h30 às 13h30. 7h30 às 13h30. Mas se alguém chegar assim do interior, eu chamo aqui Caicó a sede, né? Vamos dizer, chegar de Jardim, rapaz, cheguei no carro de linha e tal, a gente abre sessão e não deixa a pessoa voltar. De segunda a sexta-feira, no caso? De segunda a sexta-feira. Ok, então, Eduardo. Obrigado por sua participação nele. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só fazer esse reforço da... Compre a agenda hoje aqui em Caicó? Hoje e amanhã, né? Deve estar em Caicó hoje e amanhã, inclusive quem sindicatos, né? Direc, esse pessoal que às vezes tem algumas dúvidas do próprio servidor ativo, se quiser nos procurar lá, nós vamos estar no atendimento, né? Durante o dia todo hoje e durante o dia todo amanhã. Esses 2 dias eu vim para conhecer a nova sede, praticamente. Essa sede, ela sempre foi nossa, mas em 2002, quando a Previdência restringiu os atendimentos, que aí acabou essa história da assistência, passou a ser só Previdência, a gente precisou de um espaço menor e locou esse espaço que estava lá, certo? Então, esse espaço foi recuperado e agora nos foi devolvido, e a gente agora já está de novo precisando do espaço maior, porque passamos a receber a aposentadoria, que a gente só trabalhava com pensão, certo? Alocar a junta médica no mesmo local, e aí as instalações estão ótimas. Então, estou hoje e amanhã, e quem quiser fazer algum atendimento, tirar alguma dúvida, se quiser comparecer lá, a gente recebe. Não tem bicho de 7 cabeças não, né? A prova de vida é a coisa mais simples do mundo, né? Super simples. Comparece com um documento de identidade com foto, RG de preferência, CPF e um comprovante de residência, nada mais. E responda as perguntas que está lá, certo? Sobretudo com relação à questão civil, do Estado Civil. É muito importante que você faça isso. Quem tem dificuldade, por exemplo, o servidor que tem dificuldade, o aposentado está com dificuldade de locomoção, enfim, ele pode contar com a ajuda de algum parente? Pode. O parente comparece lá para fazer por ele, diz como é que está a situação, que ele está sem condição de locomoção, e o IPERN faz a designação de alguém para ir lá no local, atender no local. Ok, então. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição. 8h13, já a gente volta com mais informações.